Boa noite a todos do YouTube. Estamos de volta hoje para continuar a nossa leitura bíblica. Ontem nós lemos os capítulos 5 e 6 de Marcos e hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 7. Então, sem mais demoras, vamos continuar a nossa leitura. Ora, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo. E ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição, lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam. Por que não se comportam os seus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com mãos impuras? Ele lhes respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: Sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: Se alguém disser a seu pai ou sua mãe: Os bens com que eu poderei te ajudar são corbã, isto é, oferta sagrada, vós não deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas desse gênero. E chamando de novo para junto de si a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há no exterior do homem que, penetrando nele, o possa tornar impuro, mas o que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando, ao deixar a multidão, entrou em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a parábola. E ele lhes disse: Então nem vós tendes inteligência? Não entendeis que tudo que vem de fora, entrando no homem, não pode torná-lo impuro? Porque nada disso entra no coração, mas no ventre e sai para a fossa? Assim, ele declarava puro todos os alimentos. Ele dizia: O que sai do homem, é isso que o torna impuro. Com efeito, é de dentro, do coração dos homens, que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, malícia, devassidão, inveja, difamação, arrogância, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro do homem e o tornam impuro. Saindo dali, foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouviu falar dele. Veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. E ele dizia: Deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas ela, respondendo, disse-lhe: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem, debaixo da mesa, as migalhas dos filhos. E ele disse-lhe: Pelo que disseste, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. Saindo de novo do território de Tiro, seguiu em direção do mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe um surdo que gaguejava e rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o a sós para longe da multidão, colocou os dedos nas orelhas dele e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, gemeu e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos, e a língua se lhe desprendeu e falava corretamente.
Jesus os proibiu de contar o que acontecera, mas quanto mais o proibia, tanto mais eles o proclamavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Ele fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Amém? Hoje nós vamos ler apenas o capítulo 7, porque o capítulo 8 ele é um pouquinho extenso, o 8 e o 9 são um pouquinho extensos, então eu vou deixar para ler-los assim separadamente. Nós vamos ler com calma porque são muitas informações e não podemos passar corrido por essas partes. Essas partes que falam da multiplicação, dos milagres que Jesus fez, como a multiplicação dos pães, as curas, os ensinamentos de Jesus, algumas questões que os fariseus levantavam e Jesus respondia, como essas, por exemplo: o que é que torna o homem impuro? Não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Isso é que torna o homem puro. Esse tipo de coisa que Jesus veio trazer exatamente porque a tradição dos homens, os costumes religiosos estavam sobrepondo os ensinamentos que Deus tinha deixado para o homem. E Jesus veio para poder resgatar esses ensinamentos, relembrar aos homens, e como nós já lemos em Mateus, essa foi uma das causas em que procuravam matar a Jesus, porque Jesus veio trazer a liberdade e libertando o povo da religiosidade, libertando o povo do controle que os religiosos exerciam sobre esses povos. Então, a partir de amanhã nós continuamos aqui a partir do capítulo 8 de Mateus. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem, se possível, ouçam novamente. Se possível ainda, acompanhe a leitura na sua Bíblia aí, fisicamente. E vamos continuar essa série de vídeos que tem nos edificado, mantendo nosso contato com a palavra a cada dia. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.